Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Meu nome é Gabriel Souza, eu sou membro do PET Elétrica junto com a Clarice e a gente está estreando o novo quadro do PET YouTube, que é o Guia de Carreira. Para hoje, a gente trouxe como convidado o Davi Guabiraba, que é engenheiro eletricista formado pela UFC e que hoje atua como engenheiro na área de engenharia clínica e também é professor de pós-graduação na mesma área, na Unifor. Vou fazer a primeira pergunta aqui em relação... O senhor se formou em engenharia elétrica, né, na mesma faculdade da gente, na UFC. Aí eu queria saber, primeiramente, o porquê do senhor ter escolhido a engenharia elétrica, né? A grande pergunta de maioria dos jovens quando terminam o vestibular, ou então estão no finalzinho do ensino médio. Aí eu queria saber o que incentivou o senhor a fazer engenharia elétrica. Então, Gabriel, eu sempre fui, desde criança, muito curioso, né? As crianças são curiosas, mas, excepcionalmente, eu gostava de abrir as coisas, eu gostava de desmontar, não montava de novo, né? Eu só desmontava e, na hora de montar, eu colocava tudo, fechava os 4 parafusos e adorava as coisas que tinham eletricidade, assim. Então, eu me lembro que, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, e minha mãe tinha uma radiola bem antiga, a válvula, né? Uhum. E eu ficava, assim, maravilhado com aquelas luzinhas ali de baixo e tal. Aí, um belo dia, eu meti meu dedo, assim, naquelas válvulas, levei um choque horrível. Desligou o disjuntor da casa, né? E a minha mãe, assim, gritando, brigando. E eu não sei se eu tava com mais medo do choque ou da minha mãe, só sei que eu fiquei escondido ali debaixo da radiola. Que bom que o disjuntor disparou. Foi, a sorte foi essa. Mas foi um choque, assim, danado, né? Porque aquelas válvulas bem antigas e tal. Mas, assim, eu sempre gostei das coisas vinculadas à eletricidade, assim. Sempre gostei da matemática aplicada, à eletricidade, né? Os fenômenos aí magnéticos, isso sempre me atraiu bastante. E foi decisivo, né? Na hora que eu fui fazer a opção por engenharia elétrica. Eu lembro que, à época, eu não tinha muita noção, né, mas tinha esse sentimento, essa afinidade, não por choque, né, mas afinidade pelas coisas que se materializam a energia, né? Então isso sempre me cativou muito, me atraiu muito, foi o que me fez, no primeiro momento, optar pela engenharia elétrica. Muito legal. E eu também acho muito da hora esse lance de estar ligado à energia e tal. Eu já sou mais chegado em energias renováveis, né? Acho que esse é mais o meu foco. Mas eu entendo muito essa parte da curiosidade, né? Que leva os alunos a desmontar as coisas ainda crianças e tal. E descobrir o apreço por engenharia, né? Que é especificamente você ter uma ideia e ir lá e construir, né? Mas em relação à parte... Depois que o senhor entrou do vestibular, passou o vestibular, como foi o seu amadurecimento durante o curso, né? Como você avaliaria o Davi que entrou na faculdade e o Davi que saiu da UFC? Como eram essas duas pessoas? Então, assim, quando você entra, né, acho que não sei se aconteceu com vocês, Clarice, Gabriel, quando você entra, você tem uma expectativa muito aguçada, né? Você carrega aí sonhos, você carrega uma série de coisas. E no primeiro momento a faculdade ela é muito fria. Em que sentido? Não sei se foi com vocês, mas à época a gente não teve uma preparação, ninguém nos disse o que era o curso de engenharia elétrica, né? Eu me lembro que eu chegando naquele bloco, acho que era o bloco 709, acho que era o bloco da engenharia elétrica, e assim, muito frio, as salas muito, sabe, aquele corredor, a coisa, não foi uma recepção calorosa, né? E aí a gente via muitas disciplinas de cálculo, né, do Leithold, o Resnick, Física 1, 2, 3, 4, ou seja, uma bagagem de cálculo muito grande, né, cálculo vetorial, eletromagnetismo, que só no meio do curso que a gente começou a entender mais ou menos, teve mais afinidade com o que vinha a ser engenharia elétrica, né? Porque a gente fez aquele básico bem clássico mesmo, né? Aquele básico com muitas disciplinas de cálculo, com muitas disciplinas de física, mas não era uma física muito aplicada, né? E no começo foi aquilo, assim, às vezes você até se questiona, puxa vida,
eu estou dentro de um contexto muito pesado de cálculo, de física. Eu acho que a engenharia é muito cálculo de física, mas a gente tinha a expectativa de que a coisa fosse mais aplicada, mais direcionada ao campo da engenharia elétrica, né? E a minha época só tinha potência, né, que é a parte de geração, transmissão, distribuição, e estava surgindo um núcleo que era a parte de informática industrial, né, que eu acabei fazendo várias disciplinas optativas, porque era importante ter essa diversidade no currículo. Mas, assim, a gente só começa a cair na real mesmo, acho que do quinto semestre para diante, né? Porque você começa realmente a sair do básico, entrar nas disciplinas mais convergentes e tomando contato mais com o universo mesmo daquilo que vai se apropriar o engenheiro eletricista, seja ele uma pessoa da área de mercado, seja ele uma pessoa como pesquisador. Muito legal. Diria que o senhor saiu da faculdade mais preparado assim, para o mercado de trabalho, ou o senhor ainda saiu meio desnorteado, não sei saber muito para onde o senhor ia. Como é que foi? Então, Gabriel, dentro da faculdade, eu tinha a seguinte noção, que ali era um momento limitado, né, que eu tinha que percorrer aqueles 5 anos da melhor forma possível. Eu tinha essa noção muito clara daquilo que realmente eu precisava fazer na faculdade. Então, desde o começo, eu procurei me interligar com várias coisas, né? Eu fui bolsista da universidade, fui bolsista do CAPES, fui bolsista do CNPq, me envolvi com energias renováveis, né? Me envolvi com a parte de Power Quality, né? Qualidade de energia. Então, sempre fui muito eclético nas coisas que apareceu na faculdade, tentando realmente absorver o máximo e aproveitar aquele tempo que me tinha de 5 anos. Quando você sai para o mercado, você sai numa condição muito imatura, né? A faculdade, ela dá uma condição excelente para você ser um pesquisador, você ser uma pessoa de carreira, mas, no meu caso, faltou uma relação muito, muito importante com o mercado, né? Eu, quando saí da faculdade, eu tinha poucas opções, né? Eu tinha feito um estágio na parte de energia fotovoltaica, né? Energia solar, no departamento chamado DEFACE, que é o Departamento de Fontes Alternativas da antiga concessionária, Coelce. Então, eu conheci muita coisa de energia fotovoltaica, energia eólica, que é quando isso estava começando a aflorar, né? Eu trabalhei num grupo chamado GTZ, que é uma ONG alemã, e nós montávamos painéis fotovoltaicos em algumas comunidades do interior do estado que estavam bem distantes aqui da região metropolitana. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente vivencia muito as questões da universidade, mas se distancia muito de mercado. Quando eu saí para o mercado, aí foi aquele baque, né? Puxa vida, onde é que eu vou usar aqui a integral? Onde é que eu vou usar aqui o meu cálculo numérico? Onde é que eu vou usar aqui as equações de Maxwell? E eu fui para o mercado na veia mesmo, eu fui ser engenheiro de campo, né? Eu caí numa empresa, né? É onde eu conheci o teu pai. Eu até tenho uma historinha bem engraçada, que quando eu conheci o teu pai, Gabriel, eu não sabia nada de projeto, não sabia nada, assim. Aí o Cícero nem olhava para mim, assim, jogou acho que uns 10 quilos de projeto e pedindo para eu corrigir tudo, né? Corrija, mas, cara, eu não sabia de nada, assim, deu vontade de sair correndo. Falei, Ruth, Fernando, me acuda, por favor. Ou seja, foi um puta bate, assim, foi um negócio com pancada, e aí você sai muito despreparado, porque a realidade do mercado é outra, né? Uhum. E você sente muita saudade da faculdade. Eu sentia porque lá era um nicho, lá era um contexto que você tinha muito sob controle, era um universo muito, muito ligado a você.
Já o mercado não, o mercado, sabe, te vira, resolve, tenha maturidade, né, aprenda, e as coisas estão acontecendo numa velocidade que, sabe, você sai e é difícil, no primeiro momento, você se adaptar. Né? O Cícero foi um cara que me ensinou muito, né, e foi tipo assim, olha, te vira, né, resolve. E eu, sabe, não sabia fazer nenhum projeto, não sabia nem o que era uma subestação direito, porque as nossas disciplinas não apontaram para isso, né? A gente via, era uma coisa muito voltada para a parte acadêmica mesmo, né? Uma coisa bem... Mas, enfim, sobrevivi, né? Aquele lance é cada um por si, né? E também tem muita gente que pensa que ir muito bem na faculdade ou ir muito mal vai refletir como você vai agir no mercado de trabalho, mas são contextos realmente muito diferentes, cada um por si, por todos depois, e muita parte da teoria que a gente aprende, né, fica só na faculdade, porque na realidade não se aplica, né? Exatamente, assim, eu gostava muito eu gosto muito, assim, de cálculo, eu gosto muito de eletromagnetismo, vira e mexe eu estou lendo alguma coisa, porque isso está na minha veia, assim, essa parte, acho que eu não gosto de distanciar, ao mesmo tempo que eu estou muito ligado ao mercado, mas eu também não quero perder essa conexão, né? E sou um cara, assim, extremamente inquieto, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo curso de Arduino, né? Comprei um Arduino aqui, vou mostrar aqui, eu comprei um Arduino, aí estou fazendo agora... Comprou para brincar. Pronto. Aí o moleque falou, não, esse negócio de Arduino não serve pra nada, é cor pra criança. Eu falei, rapaz, pelo amor, é que você fala disso comigo? Mas, enfim, assim, eu sou muito eclético, eu gosto, sabe, teve luzinha piscando, meu amigo, não teve jeito. Quando chega o Natal, fica olhando as luzinhas, tá? Acho lindo. Então, pelo que a gente já conversou até agora, né, é possível perceber muito essa intimidade que tu tem com o toque humano, né? Com esse lado mais social que tu quer, meio que, até mesmo na parte da graduação, você falou que achava um pouco ruim na engenharia elétrica no início ser um pouco mais frio e esse tipo de coisa. Então, isso puxa muito para um lado da humanidade, né? Da engenharia elétrica. E aí eu queria saber... tipo assim, da participação profissional, né, nesse âmbito social. Como é que o engenheiro, o eletricista, ele pode expandir o trabalho e a capacitação para além do escritório, da indústria, no seu caso, da clínica, em qualquer espaço que ele esteja atuando? Legal. É assim, Clarice, quando eu entrei na faculdade, era muito claro, assim, havia uma segmentação social. Sim, é triste, mas havia segmentação de classe social dentro do próprio curso de engenharia elétrica, né? Eu saía de casa, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Tinha colegas que tinham carro, tinham uma condição, né, bem legal, e acabava virando umas panelinhas mesmo, né? Assim, logo no começo, a gente notava que alguns colegas numa condição social melhor tinham uma relação melhor com aqueles da mesma condição social. Para mim, as coisas nunca foram fáceis, assim, nunca veio fácil, eu tive que batalhar muito, conseguir bolsa da universidade não foi fácil, depois CNPq também não foi fácil, CAPES não foi fácil, e eu tive que ralar muito, né? E graças a Deus que eu tive professores que perceberam essa vocação mesmo por querer as coisas, por ter muito foco. A Ruth e o Fernando foram pessoas assim, decisivas na minha vida, né? A Ruth, pastora, né? O Fernando também, são grandes amigos meus. E a Ruth percebia muito isso nas minhas questões, tanto é que quando tinha projetos, ela me envolvia e tal. Isso, Clarice, vai gerando em você um sentimento de gratidão, né? E aos poucos isso vai formatando essa gratidão, vai formatando o sentimento de que você tem que retribuir isso, né? E durante toda a minha trajetória na faculdade eu tinha isso muito aguçado, assim, puxa vida, eu quero retribuir. Infelizmente, quando a gente se formou, a gente não teve a oportunidade de montar um projeto social. Eu tive a oportunidade de trabalhar com energias fotovoltaicas,
que era um projeto de iniciação científica, foi quando realmente eu me envolvi com energia fotovoltaica, mas era um projeto subsidiado por uma ONG alemã, chamada GTZ, e junto com a Siemens, né? À época, a energia solar era energia muito cara, os painéis fotovoltaicos eram muito caros, todo o material era importado. O Brasil tinha uma empresa genuinamente de desenvolvimento nacional, que era a Heliodinâmica, e a Heliodinâmica foi comprada pela Siemens. Então, a primeira coisa que a Siemens fez foi parar a fábrica da Heliodinâmica para realmente não haver concorrência. E a gente montava esses painéis fotovoltaicos, como já tinha comentado, em comunidades pobres, em comunidades do interior, que eram comunidades que não tinham energia elétrica, era tudo querosene e tal. E aí eu passei a conhecer um outro Brasil, assim, uma outra realidade chocante, né? Beirando miséria, as pessoas com fome. Isso, novamente, assim, me impactou muito, né? Então, são experiências que eu acho que são extremamente agregadoras. E eu sempre quis, olha, puxa vida, eu estou estudando numa universidade pública, né? Alguém está subsidiando, eu preciso dessa resposta para a sociedade. Então, isso sempre foi muito, né? Assim, enquanto alguns colegas foram para as construtoras, outros foram para outros órgãos, serviços, essa questão da participação social sempre para mim foi muito inquietante, assim. Então, essa experiência de estar convivendo com outras pessoas, com outras realidades econômicas, né, foi muito importante, assim. Até hoje eu cultivo e tento fazer com que isso seja presente na minha vida. Eu faço alguns projetos para algumas pessoas que não têm condição de pagar, eu faço gratuitamente, né? Presto consultoria para outras pessoas também em condição que não podem pagar, e faço isso de todo o coração, e sempre vou ser grato a uma universidade que formatou em mim uma profissão que eu acho fantástica, assim, só tenho a agradecer à universidade. E agradecer também muito a Ruth e ao Fernando, que são pessoas assim que amo de coração. Ó. Acho que a gente já falou boa parte dessa próxima pergunta, a gente já falou no último tópico que eu perguntei, mas eu queria falar com o senhor, né, a respeito de que muita gente ainda hoje pensa que sair da faculdade com um diploma na mão já é sinônimo de que você está garantido empregado e que a sua vida vai caminhar daí para frente, né? Mas também é muito claro que cada vez mais a gente precisa se capacitar mais, as empresas buscam diferencial nas pessoas, e inclusive o senhor estava falando dos seus projetos sociais, e uma das capacitações que eu vejo muito que as empresas chegam a pedir é você saber lidar com pessoas, né? Não basta saber apenas o técnico, e sim tratar no dia a dia, e enfim, desenvolvimento pessoal. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se o senhor ainda hoje passa sobre isso, apesar de já ter muito tempo no mercado, e se o senhor realmente acha que isso é um diferencial. Eu acho assim, Gabriel, a questão, a faculdade, ela prepara muito você para uma questão técnica, né? Você sai um engenheiro, que eu digo que é um engenheiro puro e aplicado, você sai com uma bagagem de engenharia muito grande, mas em contrapartida, falta nesse profissional uma característica importante, que é de gestão, que é de relacionamento. Quando eu falo gestão, é gestão de pessoas, é saber como você vai lidar com crises, né? Em que sentido? Porque se você for para trabalhar no setor de manutenção, por exemplo, como logo em seguida eu fui trabalhar em setor de manutenção de hospital. Então, quando você trabalha no setor de manutenção de hospital, você está gerenciando crises com pessoas, você está gerenciando crises com funcionários, você está gerenciando crises com o paciente. Então, eu tive que aprender muito com as coisas acontecendo. Então, não necessariamente se você tem um diploma e um currículo maravilhoso, isso vai garantir um sucesso naquilo que você pretende, né? Tem coisas que a faculdade não ensina, é a vida que vai apresentar para você e você vai ter que dar uma resposta, né? Obviamente que quando você tem um currículo bom, quando você tem realmente uma passagem pela faculdade, onde você pode experienciar e aproveitar todas as oportunidades, isso lhe dá uma condição maior de você se encaixar em nichos e
e se afinar com mais possibilidades. Mas tem a questão da relação interpessoal, né? Eu digo que o engenheiro, ele acaba sendo um gestor, né? A Clarice, né? Tu tá em que semestre, Clarice? Eu tô no primeiro ainda. Então, assim, tanto você como o Gabriel, vocês vão perceber que em algum momento vocês vão ter que ter essa habilidade de gestão, né? Vocês vão participar de um projeto, por exemplo. Então, alguém vai querer determinar algumas questões que não necessariamente sejam suas ou do Gabriel. E vocês vão ter que chegar num equilíbrio, né, para que as coisas possam acontecer, né? Senão fica uma coisa muito desconfortável, né? E a gente acaba, Clarice e Gabriel, tendo que conhecer essa questão da gestão, né? De você ter realmente uma forma de fazer com que as relações sejam mais aceitas dentro do grupo, tal. E por quê? Porque a engenharia ela é muito técnica, né? Ela é muito fria em alguns momentos, tal. É um curso difícil, mas é um curso maravilhoso. Assim, eu digo para vocês que assim, algumas noites vão ser perdidas, alguns namorados e namoradas vão ficar chateados, mas tudo por uma boa causa, porque no final é muito compensador, tenho certeza disso, e eu quero muito que daqui a 5 anos vocês, né, na graduação de vocês se lembram disso, que todo minuto investido, todo, sabe, comprometimento familiar, muitas vezes não deu para sair, não deu para fazer o que gostaria, porque tem uma prova amanhã, mas invistam, não baixa a guarda, vai ser 5 anos maravilhosos na vida de vocês, tenho certeza. Se Deus quiser. Vai querer. E é importante, né, sempre lembrar que mesmo com esse cunho técnico todo que a engenharia elétrica, especialmente, né, tem, a gente sempre tem também os grupos de extensão, as empresas júniores que tem lá, os centros acadêmicos, os grupos de pesquisa, laboratório, enfim, um universo de coisas que a UFC oferece para meio que relaxar um pouco, né? E um exemplo também é o PET, né? Que eu e o Gabriel, a gente faz parte, inclusive está sendo o representante aqui desse nosso encontro, né? E é muito importante realmente, porque a gente tem uma preparação, ao mesmo tempo da graduação de técnica, né? A gente tem uma preparação mais humana, mais de entender o lado de outra pessoa, de ser flexível, de ter uma compreensão maior sobre realmente o lado humano, entendeu? E é isso, eu acho isso muito importante, realmente. Eu acho legal, assim, quando eu percebi, a época, melhor dizendo assim, eu fui do PET, mas era diferente, pessoal, era uma coisa muito, assim, muito fria, de seleção, os melhores alunos estão no PET, e havia realmente, assim, uma segmentação muito perceptível, né? O petiano, os alunos do PET, então é quase que uma casta, assim, né? E a gente não via essa preocupação que vocês têm de interagir, de mostrar uma realidade humana, uma coisa diferente, até para deixar a coisa mais light, né? Era bem diferente na minha época, era muito, muito frio, né? E chegou um momento, assim, que eu não me interessei mais, não me veio mais essa vontade, assim, porque eu sempre fui muito diferente, assim, dos alunos de engenharia. Enquanto o pessoal conversava sobre, por exemplo, Norton, Thévenin, Transformada de Laplace, eu queria ver os filmes do Godard, os filmes do... Eu queria falar de cinema, de música, né? Porque às vezes a faculdade também saturava, bicho. Saturava, uma coisa assim muito pesada, tal, e eu queria outros universos, né? Queria falar sobre outras coisas também, falar sobre cosmos, estrelas, né? Essas coisas. Aí é bom. Demais. Aí, né, já que a gente já tem esse conhecimento de que
você é consultor na área de engenharia clínica, né, que está no segmento hospitalar há mais de 18 anos e ainda é professor na pós-graduação em engenharia clínica na Unifor. Eu fiquei um pouco, assim, surpresa, né, por causa do termo engenharia clínica, que até pouco tempo era novo para mim. E aí eu queria que tu contasse um pouco para a gente do que ele se trata, do que ele difere da engenharia hospitalar. Tá certo. É assim. A história é mais ou menos assim. Quando houve uma corrida aeroespacial, né, em que Estados Unidos e a antiga União Soviética tinha que expressar a iniciativa de mandar o homem para a Lua, e quando eu falo expressar, no sentido assim, havia uma Guerra Fria, e quem conseguisse primeiro encaminhar o homem à Lua estaria aí mostrando uma condição de vantagem, né? Então, muito se desenvolveu para que os sinais vitais do astronauta pudessem ser monitorados, né, tanto na viagem à Lua, como também no próprio ambiente fora da Terra. Então, vários sinais vitais, vários dados clínicos, desenvolveu-se tecnologias para que esses equipamentos pudessem existir, né? Com o desenvolvimento dessa tecnologia, muito disso foi aproveitado nos hospitais. Novos equipamentos foram construídos, novos equipamentos foram miniaturizados, teve a evolução aí da transistorização, teve uma série de coisas tecnológicas que permitiram isso. Então, muitos equipamentos entrou no hospital, mais motivado pela essa corrida aeroespacial, né? Você vê que o homem está na Lua, mas aqui na Terra você consegue monitorar a frequência cardíaca, você consegue monitorar uma série de sinais clínicos para avaliar, né, se aquela condição está segura ou não para aquela pessoa. E aí começou a haver o quê? O surgimento da telemetria, começou a haver o surgimento de várias tecnologias de monitorização à distância, tecnologias essas que hoje está muito presente nos equipamentos biomédicos, né? Hoje, com o smartphone, eu consigo saber qual é a frequência cardíaca e outros sinais clínicos de uma pessoa que está em outro lugar do mundo. Uhum. Então, como esses equipamentos entraram nos hospitais, surgiu a figura do engenheiro clínico, ou seja, que era aquele profissional que cuida dessas tecnologias. Agora, o cuidado do engenheiro clínico não é tão necessariamente a manutenção, né? Ele pode, sim, a engenharia clínica ela se divide em várias condições. O engenheiro clínico pode ser aquela pessoa que vai fazer a manutenção dos equipamentos biomédicos, pode ser a pessoa que vai coordenar planos de manutenção, pode ser aquela pessoa que vai fazer aquisição e renovação de tecnologia, né? A gente vê aí que os tomógrafos, por exemplo, eles passaram desde um corte, né? uma fatia, né? Porque o tomógrafo ele vai fazendo cortes de imagens, né? Inicialmente ele começou com um corte por segundo, hoje já vai com 512 cortes por segundo, então você vê que houve uma aceleração muito rápida, e essas tecnologias entraram nos hospitais, e você tem que ter uma pessoa que vá cuidar disso, né? Porque esses equipamentos são caros, são investimentos caros, você tem que ter alguém que possa realmente monitorar, saber como é que estão esses equipamentos, em que momento se deve substituir. Então, tudo isso, o engenheiro clínico, ele se apropria para que ele possa estar realmente cuidando adequadamente dessa tecnologia. O que é legal na engenharia clínica é porque você usa muito matemática, física, e você usa muito conceitos de fisiologia, né? Um dos equipamentos que eu mais gosto é ventilador pulmonar. Então, eu lembro que há uns 15 anos atrás eu fiz um curso de ventilação mecânica. Metade desse curso foi para entender fisiologia cardiopulmonar. Mas você não pode se distanciar disso. Você não pode entender o equipamento como se fosse uma caixa preta. Você tem que saber que esse equipamento vai fazer interfaceamento com uma pessoa. Então, não basta entender só o equipamento, tem que entender também de outros aspectos que esse equipamento cuida na pessoa. Então, a engenharia clínica hoje, ela tem um espectro grande, como eu falei, ela surgiu muito voltada para essa questão do cuidar do equipamento dentro do hospital,
Mas com o passar do tempo, ela ampliou as suas possibilidades. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com gestão da segurança do paciente. Até que ponto uma tecnologia dessa pode oferecer risco ao paciente? E acontece, pessoal. Às vezes, um equipamento que é feito para salvar acaba gerando um dano importante no paciente. Vamos descobrir como é que foi que aconteceu esse dano. Aí puxa uma outra questão chamada engenharia de fatores humanos, né? Human Factors. Então, a engenharia de fatores humanos ela é muito usada na análise de acidentes aéreos. Então, sempre quando cai um avião, existe todo um conceito chamado de engenharia de fatores humanos, que vão entender como é que esse avião caiu, por que ele caiu, como é que poderia ter sido evitado. Conceitos esses que a gente usa também na análise de eventos adversos. A gente acha que o hospital é o melhor mundo, não, mas o hospital ele é cercado de riscos, cercado de coisas que podem realmente produzir problemas até maior do que aquele que o paciente tem. Então, a engenharia clínica hoje ela também usa esses aspectos, também chamados de usabilidade, que é outra questão também que eu trabalho, que é fazer com que as informações que estão no equipamento sejam informações de fácil compreensão. Se você for pegar um iPhone, você sabe que aquele símbolozinho é para isso, que aquele símbolozinho é para que outra função. Os equipamentos, eles tentam trazer códigos, sons e informações que sejam extremamente fáceis de serem interpretadas, de boa cognição, né? Então, a engenharia clínica ela também tem esse olhar de avaliar como é que é a usabilidade do equipamento, quão amigável é o equipamento, como é que é essa interface do equipamento. Por quê? Porque as pessoas que estão manuseando os equipamentos, Gabriel e Clarice, muitas vezes elas não têm muito tempo de olhar, não. As respostas têm que ser imediatas. Então, as informações têm que estar muito fáceis para serem entendidas e interpretadas. Então, a gente usa muito a usabilidade para entender como essa comunicação entre o equipamento e o usuário pode ser de risco ou não. E aí a engenharia clínica hoje está muito vinculada também nessa questão. Eu queria falar aqui que, caraca, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, porque às vezes a gente fica preso, acha que engenharia é separada em civil, elétrica, aí vem engenharia clínica, engenharia relacionada, ao que você falou, aos acidentes aéreos, que eu não fazia ideia que isso existia. Então, é sempre muito bom de saber, né? Tipo, que existem essas coisas que fogem do comum, que não é só porque você está se formando em engenharia elétrica que você vai trabalhar para uma concessionária, por exemplo. Não, você tem, sei lá, você é engenheiro, você tem infinitas possibilidades, inclusive em gestão, né? E é muito bacana você saber que isso existe. Sim, isso é legal. E assim, só para complementar, você vê como as coisas são bem interligadas, assim. O meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho chamado análise bispectral, aspectos matemáticos. E o que é isso? Eu analisei a atividade elétrica cerebral para entender como a atividade elétrica cerebral se correlacionava com o estado de consciência de uma pessoa. Então, por exemplo, quando você tem, ou seja, para que você possa avaliar a profundidade anestésica, quando o médico anestesiologista faz uma medicação para anestesiar um paciente, você tem, nesse momento, uma mudança do padrão da atividade elétrica cerebral, onde as ondas passam a ter maior amplitude e menor frequência. Então, as ondas elas passam a ter maiores amplitudes e menores frequências, sinalizando que naquele momento o paciente ele está começando a entrar no estado de profundidade anestésica. Quando a gente está conversando aqui, as nossas ondas cerebrais elas têm pequenas amplitudes e alta frequência, é o contrário. Então, nessa mediação, nessa correlação de amplitude e frequência, né, a gente consegue determinar qual o melhor plano anestésico para que o médico possa manter esse plano. Nem entrar com muitas drogas anestésicas para fazer com que você entre em depressão, entre realmente no estado de coma, e nem superficializar demais. Então, você vê que a engenharia elétrica, ela perpassa por várias áreas, por saberes, por conhecimentos, né? Que é legal que a gente saiba que
a engenharia elétrica é uma ferramenta que você pode aplicá-la a qualquer condição, né? Se você for estudar ressonância magnética, tomografia, isso é muito engenharia elétrica. Então, assim, eu acho legal que... Eu me lembro uma vez que eu usei série de Fourier para determinar a equação matemática da frequência cardíaca, né? Aquelas ondinhas, tá? Onda P, QRS, onda T. E eu fiquei maravilhado quando eu consegui botar aquilo no MATLAB, ó. MATLAB DOS, galera, DOS, ó. DOS, não tinha nem Windows não, viu? E era só um computador, pessoal. E quando o povo dava prego, que ficava tudo triste. Não era fácil não, era difícil. Que o pessoal que está assistindo a gente tem um interesse em seguir a carreira de engenheiro eletricista, né? O nosso canal não é fechado somente ao pessoal da graduação de engenharia elétrica. Então, pode ter gente de fora que também esteja interessada em seguir nessa carreira. E aí, eu queria saber, né, quais são os maiores desafios, tanto atuais quanto assim que você saiu da graduação. Qual que eram esses desafios para o profissional da engenharia elétrica, né, no Brasil especialmente? E também quais conselhos seriam muito bem dados, né, por você, para aqueles que pretendem seguir essa carreira? Então, Clarice, assim, os desafios, o desafio começa quando a gente entra na faculdade, né? Muitas vezes a gente sai de uma escola, né, pública ou privada, e entra no universo que é a faculdade, que você é obrigado a gerenciar suas próprias coisas. Não tem mais aquele bilhetinho avisando a prova, não tem mais um programa para você estudar. Se você quiser, você tem que começar a ler folders, né, aqueles painéis que ficam nos corredores, a nota está lá pregada. Ou seja, o desafio começa ali, né? Você viver uma nova realidade, um novo momento. Durante a passagem na faculdade, vem os outros desafios também, você, né, vencer aí as disciplinas. Tem algumas disciplinas que são mais tranquilas, outras são mais trabalhosas. Mas quando você sai, tem um mercado, né? Tem um mercado de trabalho, tem a condição socioeconômica do país, que muitas vezes é um grande desafio. Você sai da universidade, eu não digo só da engenharia elétrica, mas de todas as engenharias, tecnologias, área da saúde, humanas, e o mercado não consegue te absorver. Então, você investiu muito e aquilo que o mercado consegue te atender em termos de possibilidades financeiras não é aquilo que você gostaria. Então, você tem esses desafios, você tem essas dificuldades, mas o que é que eu diria? Que isso é um começo. Chega um momento que as portas começam a se abrir, né? As pessoas começam a te ver, te reconhecer, te conhecer, ver o teu trabalho. Eu acho fundamental que existe uma dedicação sua dentro da faculdade, estude, se dedique. São só 5 anos. As pessoas, 5 anos é muito. Cara, passa voado. Não perder oportunidades, né? Realmente começar a se envolver com projetos, começar com a bolsa de iniciação, que é muito importante, porque outras pessoas estão vendo, né? Tentar realmente se engajar com um professor que tenha um doutorado, que possa te atender, tenha ideias, sabe? Divulgue as suas ideias, compartilhe suas ideias com os professores que você acha que pode realmente gerar algum produto. Eu acho que hoje tem a questão da internet, né, que abre um leque infindável de possibilidades, né? Na nossa época era muito voltado para o livro, e eu cansava de esconder o COSOV, máquinas elétricas, lá na área de biologia, porque só tinha um COSOV. E era no tapa, cara, né? O Leitoldi, fiz cálculo 1, tinha um que era bem novinho, eu colocava ele ali na zoologia, porque ninguém ia encontrar. Então, era mais ou menos isso, assim, as dificuldades eram grandes, os desafios eram grandes, mas tem que persistir, galera, tem que persistir, que dá certo sim, sabe? Com fé, com amor,
né? Sejam amigos de todos, compartilhem conhecimentos, né? Tem pessoas que não conseguem acompanhar o curso tão bem, então ajuda esses caras, sabe? Eles são tão bons quanto vocês em outros aspectos também. Eu acho que isso aí é legal quando a turma anda junta. Turma legal é quando todo mundo anda junto, um puxando o outro, vamos lá, tal. E aí todo mundo chega, né? Chegar primeiro sozinho, galera, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Tem que chegar com todo mundo de mão dada, né? A gente não pode dar mãos agora, mas depois vai dar, se Deus quiser. Mas chegar unido, chegar junto. É a turma, né? Eu me lembro que a minha turma, a gente colou grau, entraram 80, só sobrou eu e mais 3. Eita, gato. Aí, turma de engenharia elétrica. Aí os gatos pingados. Ô, comédia. Muito bom, cara. E realmente tem muito isso. Quando a gente. No dia da minha matrícula, né? No dia da matrícula eu não vi o Gabriel, não, mas eu tava lá no corredorzinho lá do DEE, de frente pra Adele, conversando com ela pra fazer a documentação. Aí eu olhava assim pras placas dos formandos já, né? Tinha gente com a turma com 3 pessoas, 4, tinha turma que não tinha nenhuma mulher. E eu ficava assim, gente, onde é que eu fui me meter? Como é que tá a calma, né? Não, mas hoje eu sinto assim, que a coisa está muito mais light, sabe? A gente pegou professores muito complicados, Gabriel e Clarice, professores que não estavam mais a fim de dar aula, professores que estavam cansados, né? Realmente prestes a se aposentar. Eu acho que hoje a coisa está mais oxigenada, sabe? A gente ralou muito com professores da física, professores que voltaram do doutorado, que não queriam ter voltado. Então, isso acabou realmente assim, gerando excessos. Tá? Um dia desse eu estava conversando com a Ruth e o Fernando, e ela falou, não, Davi, isso aí já está mais tranquilo, tal, porque a gente penou muito, até desnecessariamente, não precisava, sabe? A gente tinha umas provas de cálculo vetorial que era 2 questões, aí o cara pegava a resposta da primeira e botava como dado da segunda, né? Aí se o cara se lascar na primeira, se lascou na segunda. Era uma prova que começava 8 horas da manhã, terminava 4 horas da tarde. Quer dizer, não precisa disso, cara. sabe? Para que isso, né? Isso não pode, não pode. Ah, porque é o professor tal de cálculo vetorial. Eu lembro que quando eu entrei nessa disciplina, assim, quando o professor entrou, acho que 80% dos alunos saíram. Aí eu perguntei assim, bicho, foi que esse pessoal entrou na sala errada? Não, é o professor X, reprova todo mundo. Aí eu fiquei, né? Sei que no final, realmente, a coisa aconteceu. Acho que foi a primeira disciplina que eu fui para a F, foi cálculo vetorial. Né? Mas também, pô, não precisa disso, sabe? Acho que isso aí não é mérito nenhum. Mas é um curso fantástico, é um curso que, se você se dedicar, você vai longe, você vê que tem várias possibilidades de engajamento e aplicação. Quer fazer potência, quer fazer energias renováveis, quer trabalhar com biomédica, existe para tudo, né? Agora, tem que ter também foco, tem que ter dedicação para fazer as coisas direitinho e você poder encontrar um caminho aí legal dentro da engenharia elétrica. Muito legal conhecer a história de outras pessoas que passaram pela faculdade, né? Massa. Ah, legal. Fico feliz aí por estar compartilhando um pouquinho dessa experiência, né? E só para encerrar, pessoal, assim, como é que eu conheci a engenharia clínica? Eu quando me formei, eu não tive muitas oportunidades, entrei numa empresa onde eu conheci o pai do Gabriel, e aí essa empresa me mandou para ser engenheiro de campo, e eu pegava muitas obras de hospitais. E na época não tinha normas, não tinha nada, né? E eu acabei conhecendo esse universo, né? Sentindo a necessidade de que teria que ter normas reguladoras que tratassem as questões de hospitais, porque o hospital é um universo também totalmente diferente. Você tem tudo ali dentro, você tem estudos, né, de todo jeito.
E eu fui começando a me envolver com isso. Aí, um belo dia, eu trabalhava no centro de oncologia, no serviço de radioterapia, e eles tiveram que substituir um no-break, só que era um no-break enorme, pesava quase 800 quilos, e esse no-break começou a produzir uma série de harmônicos. Vocês vão ver aí que é uma coisa muito legal, os harmônicos, os transientes, a Ruth trata muito bem disso, e era um negócio tão ainda, assim, não muito comentado, e sem estudos, né, que esses harmônicos produziram um dano enorme nos hospitais, desse hospital. Vários equipamentos queimaram, tal, e aí se achava que tinha sido um problema de instalação, que se ligaram errado, tal. E eu fui atrás, aí vi alguma coisa no paper inglês, uma coisa assim, das antigas mesmo, né? E aí isso acabou me cativando para ir para engenharia clínica, né? Apesar de que a gente tem uma pergunta que você fez que é importante para a gente saber delinear. Engenharia clínica é uma coisa, engenharia hospitalar é outra, tá certo? Engenharia clínica está muito vinculada com a gestão de tecnologias na área da saúde. Gestão, no sentido de saber escolher a melhor tecnologia, como você vai tratar aquela tecnologia com o passar do tempo, né? Em que momento você vai substituir aquela tecnologia, quais são os planos de manutenção que você tem que ter, né? Já a engenharia hospitalar, não. A engenharia hospitalar, ela usa esses conhecimentos de equipamentos para adequá-los dentro do edifício hospitalar. Então, por exemplo, quando a engenharia hospitalar, ela trata muito da questão do edifício hospitalar e das condições que aquela infraestrutura tem que ter para fornecer uma condição segura para o equipamento funcionar, né? Então, uma adequada subestação, uma adequada condição física e infraestrutura para receber um equipamento de alto custo. Então, são duas coisas bem diferentes. Apesar de que a engenharia clínica e a engenharia hospitalar, elas sempre caminham juntas, porque em algum momento alguém vai estar precisando da ajuda do outro, né? Mas são duas formações acadêmicas diferentes. Que está muito em alta esse lance dos ventiladores pulmonares, né? Por causa da pandemia também. Tem galera fazendo artesanalmente. Eu não sei se é engano meu, mas meu pai chegou a comentar que o senhor tinha produzido algo do tipo assim. Então, estava envolvido com o projeto de Não, vamos lá. É o seguinte, o que foi que essa pandemia revelou? Assim, revelou uma fragilidade muito grande e uma dependência muito grande de todos os mercados com a China. Se você for ver as grandes multinacionais, GE, Siemens, Toshiba, Dräger, todos os grandes fabricantes de equipamentos biomédicos, inclusive de ventiladores pulmonares, estão com seus parques fabris na China. Então, com a questão da pandemia, né, porque a Covid-19 é uma doença que produz agravos no sistema respiratório, né, as pessoas têm dificuldade de respirar, muitas dessas pessoas, elas acabam indo para o ventilador pulmonar, né? E isso gerou uma pressão muito grande, porque como o vírus tem uma transmissibilidade muito fácil, né, e um percentual dessas pessoas acabam tendo que ir para o ventilador pulmonar, então a demanda por ventiladores foi muito grande, a ponto de os Estados Unidos confiscar alguns pedidos de ventiladores mecânicos que vinham aqui para o Brasil, porque fazia uma escala nos Estados Unidos, e quando chegava, os Estados Unidos pegavam, não, isso aqui é meu, eu quero, né? Então, sem esquecer o seguinte, ó, que um ventilador pulmonar, ele fica no paciente mais ou menos 21 dias, mas enquanto aquele ventilador está em 21 dias no paciente, outras pessoas estão se contaminando, outras pessoas estão precisando de ventilador pulmonar. Então, o que foi que a gente fez aqui? Na verdade, existe um grupo coordenado pelo Dr. Marcelo Alcântara, que é pneumologista, junto com a doutora Gabriela, que é fisioterapeuta, e a gente desenvolveu com algumas pessoas do Senai um equipamento chamado Elmo, que é um capacete
né, em que você vai colocar no paciente e esse paciente ele tem que ter condições pré-determinadas através de um protocolo, né, bem definido, para que você possa colocar esse capacete. O que esse capacete faz? Ele gera, você coloca ele, veste, aqui embaixo tem um colar que fecha, gera uma estanqueidade e você gera um fluxo positivo dentro do capacete. Você gera uma pressão positiva dentro do capacete que faz com que a pessoa não tenha dificuldade para inspirar. A pressão positiva faz com que facilmente o ar entre nas vias aéreas. E essa condição aplicada a um paciente que não tem ainda um agravo, né, que não precise de ventilador pulmonar, essa condição muitas vezes é decisiva para que o paciente não vá progredir na sua doença a ponto de ir para o ventilador pulmonar. Hoje, e o que foi legal, porque tudo isso a gente desenvolveu em 3 meses, esse equipamento está sendo testado no Hospital Leonardo da Vinci e em outros hospitais, já tem registro na Anvisa, existe um grupo aqui em Fortaleza, um grande grupo, que está produzindo, né? Inclusive eu vim de lá agora, já recebemos autorização para produção, e a ideia é que isso não seja aplicado só na COVID, isso vai ser aplicado também para outras doenças do trato respiratório, que se manifeste com dificuldade de respiração. Essa é a historinha do Elmo, né? Mas é um projeto bem legal, de baixo custo, né? E eu comecei desde o princípio e agora eu estou desenvolvendo alguns recursos tecnológicos. Eu estou desenvolvendo a parte de monitorização de pressão eletronicamente. Então, algumas coisas a COVID vai deixar importantes heranças aí para a gente, inclusive essa questão do Elmo. Bom, gente, vou agradecer mais uma vez a disponibilidade do Davi de estar aqui com a gente nesse encontro, sanando algumas dúvidas e também falando sobre a área em que ele atua. E muito obrigada, Davi, por isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Se inscrevam no canal, ativem o sininho aqui embaixo e até a próxima. Tá bom, pessoal. Obrigado. Beijão bem grande. Tchau. Tchau.